Fala galera, ligado aqui no canal do VSF, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, vitória do alívio da seleção brasileira, uma vitória parida nos acréscimos, mas que não mostrou evolução não. Vamos falar sobre isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado você clica e baixa o Flash Score, o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para o meu trabalho, para estatísticas, para acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você pode ter o Flash Score também, totalmente de graça, só clicando no link que está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vou falar mais sobre o Flash Score ao longo desse vídeo aqui. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, depois da seleção brasileira ter vencido a Colômbia por 2-1, num jogo de muitas emoções, né? E de uma montanha-russa de momentos da seleção brasileira. O gol da vitória saiu numa finalização do Vinícius Júnior, em que ele recebe na esquerda, conduz a bola, corta para o meio, duas vezes corta para o meio, chuta, sai um chute forte, que é desviado no meio do caminho pelo Cuesta, se não me engano, e aí esse desvio acaba fazendo a bola pegar mais velocidade e ir na parede da rede e ser o gol da vitória. Um gol muito importante para o Vinícius Júnior, um gol muito importante para a seleção brasileira, mas que não pode mascarar, e aqui no canal do VSR não vai mascarar, mais uma atuação muito ruim do time comandado por Dorival Júnior. Eu até falei sobre isso no meu Twitter. Para mim, esse jogo, ou o primeiro tempo desse jogo, é uma síntese de toda a passagem e de todo o trabalho do Dorival Júnior. Porque o primeiro tempo ele é o retrato do que é o trabalho do Dorival Júnior até aqui. Começa bem, aí aos poucos vai perdendo competitividade, começam a aparecer vários erros por detalhes ali claramente de falta de conjunto, e no fim esses erros acabam punindo a seleção brasileira. Esse roteiro do primeiro tempo é o roteiro do trabalho do Dorival Júnior. Começa bem lá nos amistosos contra a Espanha e Inglaterra, depois vem ali um choque de realidade e uma queda de produção, de competitividade da seleção, e aí quando você precisa do conjunto, do trabalho para você trazer os resultados ou crescer no jogo, falta, não tem. E assim foi o primeiro tempo, né? Primeiro tempo o Brasil começa bem, fazendo a circulação boa de bola, o Gerson e o Bruno Guimarães se revezando em quem apoiava a saída de bola e de quem fazia esse jogo ser distribuído, muita circulação na frente, até o lance do pênalti, que é uma metida de bola do Rafinha, o Rafinha pegando essa bola na intermediária e dando um passe ali de uns 35 metros, uns 40 metros para o Vinícius Júnior, sair do meio atacando a direita e entrar na área, chegar antes do zagueiro, do lateral Munhoz, e ser derrubado, né? Ele dá um tapa na bola e é derrubado. O Rafinha pegou a bola, bateu e fez 1-0 para o Brasil com 6 minutos de jogo. Esse gol deveria fazer o Brasil se tranquilizar, deveria fazer o Brasil crescer na partida, e foi exatamente o contrário. A partir dali o Brasil passou a ter muito mais problemas, que foram agravados com a saída do Gerson, aos 28 do primeiro tempo, machucado. O Gerson saiu com uma lesão na posterior da coxa, acho que esquerda, e aí veio o Joelinton para o jogo. E a entrada do Joelinton foi muito ruim, né? O Joelinton entrou muito mal no jogo. O Dorival no pós-jogo falou que com a entrada do Joelinton, que ele poderia ter botado o André também, né? Era um outro jogador para o setor. Eu acho que a entrada do Joelinton se deu por uma questão física, que a Colômbia é um time muito físico, aliás, que bate o time da Colômbia também, o que faz falta, o que faz rodízio de falta, o que consegue o time da Colômbia matar tempo, e conseguiu, foi
castigado pelos deuses do futebol e pelo gol do Vinícius, porque de fato, assim, impressionante como a Colômbia em muitos momentos não quer jogar e em muitos momentos vai para o jogo físico. A entrada do Joelinton se deu por uma questão física. Nesse aspecto da questão física, o Joelinton e o Matheus Cunha que entraram, o Joelinton aos 28 do primeiro tempo, o Matheus Cunha aos 15 do segundo. Na questão física, na questão de disputa pelo alto, funcionou, deu certo. O que o Dorival queria, funcionou. Na questão de bola, o Joelinton entrou muito mal, hesitante, parecendo sentir o peso do jogo. E aí o Joelinton, num lance de um erro dele, aos 40 do segundo tempo, sai o gol da Colômbia, numa pressão alta que já estava dando muito trabalho ao Brasil, né? O Alisson também muito vacilante, sentindo demais o jogo. O Alisson já tinha errado ou já tinha ficado no limite para errar a saída de bola umas 3 ou 4 vezes. O Arana tinha feito saída de bola ruim, o Wanderson tinha feito saída de bola ruim, e aí, aos 40 do segundo tempo, uma pressão em cima do Joelinton numa saída de bola. Um Joelinton que poderia ter se livrado da bola antes, e ele quis valorizar, segurar a bola. Teve o roubo de bola do Richard Rios por trás, sem falta. Bola chegou no Rames, o Rames abriu para o Luiz Dias. O Luiz Dias trouxe para dentro, bateu. Tinha várias pessoas na frente do Alisson. A bola foi na parede da rede. O Alisson não conseguiu chegar. Muita gente dizendo que foi falha. Para mim, não acho que tenha sido falha. Tinha ali, foi uma bola bem batida pelo Luiz Dias, parede da rede. Tinha um montão de gente na frente do Alisson. E o Alisson não fez a defesa. A Colômbia empatou o jogo. Esse gol, aos 41 do segundo tempo, ela acabou de desbaratinar a seleção brasileira, que voltou do intervalo muito mal. A volta do intervalo é algo assim estarrecedor se você pegar o nível, a capacidade do Brasil de não conseguir coordenar nada na volta do intervalo. O Brasil volta com o mesmo time que terminou, com o Joelinton no lugar do Gerson. E aí, o começo, os primeiros 25 minutos são completamente favoráveis à Colômbia. A Colômbia continuando dando muito trabalho na questão física, uma Colômbia subindo a linha e atrapalhando demais a saída do Brasil. Quando não conseguia atrapalhar a saída de bola, fazia falta, e o Brasil sem conseguir fazer nada. Até a lesão que tirou o Alisson do campo, que foi uma disputa do Alisson com o Davinson Sanches. Os dois bateram de cabeça muito forte. Os dois saíram por protocolo de concussão. E aí isso aconteceu ali aos 25 do segundo tempo. E aí acabou que demorou um tempão. Demorou quase 10 minutos, demorou uns 6, 7 minutos de atendimento dos dois. O Davinson Sanches chegou a desmaiar, o Alisson ficou meio grogue. No fim, os dois saíram por protocolo de concussão, que, aliás, foi o que gerou a chance de 7ª substituição para os dois times. A Colômbia não fez 7 substituições, a Colômbia parou em 4, mas o Brasil fez as 7 substituições. Então, para não ter dúvida, por que o Brasil pôde trocar 7 jogadores? Isso tá ok, isso tá dentro da regra, não tem nenhum tipo de punição. Porque o que diz o protocolo de concussão? Quando um jogador sai de campo pelo protocolo de concussão, ou seja, bateu a cabeça, o médico indicou que é protocolo de concussão, esse jogador pode ser substituído mesmo sem contar como uma substituição. Então, por exemplo, o Alisson, protocolo de concussão. O Brasil pode trocar o Alisson e a Colômbia ganha mais uma substituição. Como a Colômbia também substituiu por protocolo de concussão, a Colômbia ganha uma substituição para tirar o Davinson Sanches e o Brasil também ganha uma substituição. Então, tá tudo certo. Deu uma confusão porque os protocolos de concussão foram ativados no mesmo lance.
foi o choque do Davinson Sanchez com a cabeça do Alisson. E aí ficou essa confusão. Caramba, por que se um já saiu, o outro saiu? Ok, mas a regra é feita para dar igualdade. Então, se um time ativa o protocolo de concussão, o outro também ganha esse direito. Como aconteceu ao mesmo tempo, deu essa confusão. Mas pensa se fosse em situações diferentes. Vamos supor que o Alisson ativasse o protocolo de concussão no primeiro tempo. O Brasil ganha uma substituição a mais, ou seja, sobe de 5 para 6. A Colômbia, pelo Brasil ter usado o protocolo de concussão, a Colômbia ganha mais uma substituição, sobe de 5 para 6. Aí vamos supor que no segundo tempo o Sanchez tivesse um protocolo de concussão. Aí o que acontece? A Colômbia ganha mais uma substituição, já tinha 6, passa a ter 7. O Brasil, pela Colômbia ativar o protocolo de concussão, passa a ter mais uma, já tinha 6, passa a ter 7. Então por isso que o Brasil trocou 7 vezes, não tem nenhum erro aí. E sobre janela de trocas, também, quando tem protocolo de concussão, cada time ganha mais uma janela de troca. Então, o Brasil tinha direito a 3 janelas de trocas. Quando o Alisson teve o protocolo de concussão, o Brasil aproveitou e trocou outros 3 jogadores. Trocou o Alisson pelo Bento, trocou o Rodrigo pelo Savinho, trocou o Bruno Guimarães pelo André e trocou o Wanderson pelo Wesley. Então, e aí ele usou a troca extra, a janela de troca extra do Alisson para botar toda essa galera e ainda ficou com uma janela de troca que botou o Léo Ortiz no final do jogo. Então, não tem nenhuma questão, é isso mesmo, tá tudo certo com as substituições do Brasil. E aí, esse pacotão de substituição melhorou a seleção brasileira. Esse pacotão de substituição aconteceu aos 35 do segundo tempo, para arredondar. E aí o Brasil voltou a melhorar. O Brasil com o Wesley muito bem. O Wesley entrou dando uma profundidade absurda pelo lado direito, dando jogada pelo lado direito. Wesley e Savinho, para ser justo. O Brasil passou a jogar o tempo todo pelo lado direito. E essa entrada do Wesley com personalidade inverteu a mão do jogo. A Colômbia parou de encaixar marcação alta. O Wesley conseguiu lidar muito bem com o Luiz Dias. O Luiz Dias não conseguiu fazer nada contra o Wesley. E o Wesley ainda foi para frente, ainda gerou 2 ou 3 jogadas junto com o Savinho pelo lado direito. O Brasil cresceu no jogo. O Vinícius também chamou o jogo. Isso é importante dizer. Vinícius faz um bom começo de jogo, criando 2 ou 3 jogadas. No segundo tempo, o Vinícius e toda a seleção piora muito, com muitos erros, mas sempre tentando, sempre sendo o cara que não se esconde do jogo. E depois dessas mudanças, o Vinícius cresce muito de produção. As jogadas perigosas do Brasil no segundo tempo, todas praticamente envolvem o Vinícius Júnior. Ele tem uma jogada que ele entra pela esquerda, driblando todo mundo, rola para trás e aí a bola chega no Arana, que o Arana finaliza. Depois ele tem uma jogada que ele é lançado nas costas da zaga, entra, poderia até ter batido, mas estava com pouco ângulo e com 2 jogadores na frente dele. Ele rola para trás, o Rafinha tenta finalizar e aí bate mascado. Tem um outro lance que o Vinícius começa a jogada pela esquerda, entra na área, pega o rebote, chuta, o goleiro faz a defesa. Então o Vinícius já tinha começado a jogar nessa reta final do jogo. E sendo efetivo, errando muito também, mas o jogo do Vinícius é muito de tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar. E nessa ele conseguiu fazer o gol da vitória numa jogada que ele começa. A jogada que ele faz a batida de fora, começa nele recebendo essa bola na ponta esquerda, no meio campo, passando por 2 jogadores, trazendo para dentro, tomando uma pancada, não caindo, tomando outra pancada, aí caiu. O árbitro ainda tentou dar vantagem, depois viu que não tinha vantagem, a bola foi cobrada uma falta ali perto do grande círculo. Depois essa bola chegou para o Vinícius na esquerda, ele trouxe para dentro, bateu forte. A bola desviou no Cuesta, se eu não me engano, e bateu na parede da rede. Então, um gol muito importante para a afirmação do Vinícius, para
para Vinícius pegar a confiança. Um gol importante para a vitória do Brasil. Aqui está a classificação que eu peguei lá no app do Flash Score, que você baixa aqui de graça, totalmente de graça. É de graça para baixar, de graça para usar no primeiro comentário fixado do vídeo. O Brasil, com essa vitória, pulou da sexta colocação. O Brasil estava em sexto, ou seja, a posição limite para ir direto para a Copa. E com essa vitória pulou para segundo lugar. A Argentina ainda joga hoje, pode ir a 28. O Uruguai ainda joga hoje, pode passar o Brasil. Mas o Brasil, uma vitória muito importante para o Brasil e um gol muito importante para o Vinícius, porque diante de uma atuação irregular, mas uma atuação que na hora do vamos ver, o Vinícius chamou o jogo, quem chamou o jogo foi o Vinícius, foi uma vitória muito importante. O Wesley entrou muito bem. Não sei se o Wesley vai ser mantido para o jogo contra a Argentina, porque o Brasil já vai ter muitas mudanças. Mas o Wesley entrou muito bem e o Wanderson teve uma partida bem apagada. O Savinho entrou muito bem, no lugar de um Rodrigo que, esse sim, não jogou nada bem. O Rodrigo praticamente assistiu o jogo dentro do campo. O Rodrigo fez uma jogada na partida toda, que foi ali depois que o Brasil faz 1-0, ele pega uma bola pela direita, passa por dois, entra na área, acho que tinha até melhor colocada dentro da área, e ele bate, a bola sai do outro lado lá, não sai nem com muito perigo. Só isso que o Rodrigo fez. Quando o Savinho entrou no lugar dele, era justa. O Rodrigo, sim, para mim, não conseguiu fazer uma partida minimamente parecida com o que ele faz no Real Madrid. O João Pedro, acho que fez um primeiro tempo interessante, caiu muito no segundo tempo, e aí acho que esse é o saldo aí dessa partida do Brasil, né? O Wesley e Savinho entraram muito bem, o Gerson fazia um bom jogo até se machucar, o Vinícius, acho que fez um jogo de muitos erros, mas um jogo em que ele buscou a partida, teve a iniciativa do jogo e conseguiu ser o salvador fazendo o gol da vitória. Alguns outros jogadores que entraram não funcionaram legal, não gostei da entrada do Matheus Cunha. Matheus Cunha entrou bem apagado, não conseguiu render. Gostei do Arana, acho que o Arana fez um bom jogo. Bruno Guimarães de novo, inconstante, inclusive levou um cartão amarelo que acho que poderia ser evitado, matando um início de contra-ataque do Arias, ou seja, terceiro cartão está suspenso. E, aliás, o Brasil vai para o jogo contra a Argentina com muitos desfalques. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, os dois suspensos pelo terceiro amarelo, não jogam. Então, imagino que entre Léo Ortiz na zaga e imagino que entre André no meio-campo, seria o normal. O Gerson saiu machucado, não sei o que o Dorival vai fazer, se volta com o Joelton, se vai chamar alguém para compor o grupo e talvez esse alguém virar titular. O Alisson entrou em protocolo de concussão. O protocolo de concussão diz que são 5 dias sem jogar. Os 5 dias contam, inclusive, o dia da partida. Então seria quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. O jogo é terça. Então o Alisson poderia jogar na terça. Até ontem a gente falou lá no último lance. No último lance não, no prorrogação, que ele estava fora do jogo. Mas depois me informaram que o dia do jogo conta, então o Alisson poderia jogar. Se o Alisson não puder jogar, joga o Bento. Então são muitas mudanças, são possíveis 4 mudanças. Então eu não sei se o Dorival vai mexer para botar o Wesley no time, mas ele jogou bem melhor do que o Wanderson. Agora, o Dorival na coletiva não conseguia achar a evolução que o Dorival viu. O Dorival disse que o Brasil melhorou, não acho que o Brasil tenha melhorado, e o Dorival disse que o Brasil voltou melhor no segundo tempo. E não é verdade. O Brasil no segundo tempo fez um jogo bem pior do que a primeira etapa, ou a média da primeira etapa. Não vi essa evolução que o Dorival está falando. Não entendi o que o Dorival viu de evolução para dizer. Acho que o Brasil continuou mostrando um time que quer resolver, tem muita vontade de resolver, mas não tem os mecanismos para resolver. Você vê que os jogadores da frente se movimentando o tempo todo, e a partir do momento
em que a Colômbia encaixa a marcação, especialmente no Gerson, e depois que o Gerson sai, o time piora, e depois que você encaixa a marcação na movimentação do Rafinha, o Brasil tinha na frente liberdade para querer decidir, liberdade para se movimentar, e ninguém sabia o que fazer. E a leitura de jogo do Dorival, de que o Brasil melhorou no segundo tempo, é uma leitura muito preocupante. Para mim, isso não procede. No segundo tempo, o Brasil piorou a saída de bola, piorou a condição de reter a bola, e a bola, na hora que o Brasil ia para o campo de ataque, era facilmente desarmado, o Rodrigo facilmente desarmado, o Rafinha encaixotado numa boa marcação colombiana em cima dele, quando não era boa, apelava para falta, e o Vinícius também errando várias jogadas. Então, foi um segundo tempo bem ruim até as mudanças, até os 30 do segundo tempo, até o momento que tivemos as mudanças, que aquele pacotão que veio André entrou bem no jogo também, veio André, veio Savinho, veio Wesley, até aquele momento o Brasil fazia um jogo muito ruim, e é a prova ali, é o cenário de que o trabalho é um trabalho muito frágil, é um trabalho ruim do Dorival Júnior até aqui, e não vejo essa evolução. O gol do Vinícius foi um gol salvador, mas evolução mesmo eu não vi. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Você viu evolução no Brasil? O Brasil voltou melhor para o segundo tempo? Você concorda com o Dorival? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo, você vem e baixa o app do Flash Score e você tem todo tipo de estatística, acompanhamento de jogos, tudo isso em tempo real no seu celular e de graça. Não paga nem para baixar, nem para usar. Baixa aí o app do Flash Score que você ainda ajuda o meu trabalho. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.